com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides que também são publicados no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. A nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista, mas trazer subsídios complementares aos irmãos. E consultando o texto de apoio e os slides, os irmãos verão a sequência do nosso raciocínio. Também, durante a semana, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também publicamos textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos também breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e angariará maiores informações para a sua aula. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e o irmão também poderá participar online, porque o chat é liberado para que os irmãos possam melhor elucidar as suas últimas dúvidas. Esta reunião é realizada no templo antigo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho, onde hoje é a sede da Faculdade Evangélica de São Paulo, FAESP. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós estamos estudando os livros de Ruth e de Esther. O livro de Ruth já foi estudado e agora, neste segundo bloco do trimestre, estamos estudando o livro de Esther. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor nas Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Nós estamos na narrativa do livro de Esther e os irmãos se lembram que o Amã, que havia sido engrandecido por Assuero, que é o rei da Pérsia, que sabemos que é Xerxes I, ele foi engrandecido pelo rei e foi tornado uma espécie de primeiro-ministro, né? Era o segundo homem do reino. E Amã é amalequita, a Bíblia fala que ele é agagita, ou seja, descendente de Agag, que foi o último rei dos amalequitas, cuja família foi indevidamente poupada pelo rei Saul, que desobedeceu a Deus quando Deus mandou que ele exterminasse o povo de Amaleque. Então, Amã era um inimigo dos judeus, e Amã era uma amalequita, e ele foi engrandecido por Assuero. Assuero determinou, entendemos nós que é a pedido do próprio Amã, que todas as pessoas se prostrassem diante de Amã quando ele entrasse, onde ele estivesse. E Mardoqueu, que era um judeu que trabalhava à porta do rei, numa espécie de recepção, equipe de segurança, enfim, ali no palácio, ele
cumprindo o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim, cumprindo o mandamento de que, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E também o outro mandamento, também na lei de Moisés, que diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mardoqueu não se prostrava. Foram contar isto a Amã e ainda disseram a Amã, que certamente perguntaram a Mardoqueu por que ele não fazia isso, e ele dizia porque era judeu. E aí Amã, então, resolveu destruir, matar não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu. E convenceu o rei da Pérsia a fazer isto. Né? O rei, inclusive, entregou o anel para Amã, e foi Amã que redigiu o próprio decreto. E, ao lançar sortes, Amã, que estava no primeiro mês, o mês de Nisan, recebeu como data propícia para o extermínio dos judeus o último mês do calendário judaico, o mês de Adar. Então, o decreto determinava que no dia 13 de Adar, todos os judeus fossem mortos e os seus bens confiscados. Diante desta determinação, né, Amã fez o seguinte: em primeiro lugar, ele mandou proclamar esta lei em Suzã, que era a capital do reino da Pérsia, onde estava ali tanto Mardoqueu, quanto Amã, quanto o rei Assuero. Era o dia 13 de Nisan. O que é o dia 13 de Nisan? É a véspera da Páscoa, porque a Páscoa ela é celebrada no dia 14 de Nisan. É o que Deus estabeleceu, por intermédio de Moisés, na instituição da Páscoa. Lá em Êxodo, capítulo 12, no versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O sacrifício da Páscoa era no dia 14 do mês de Nisan. Então, na véspera dos judeus celebrarem a Páscoa, e a Páscoa é a comemoração da libertação do povo no Egito, Amã determina, né, proclama em Suzã que os judeus serão destruídos em 13 de Adar. Os irmãos percebem aqui que o inimigo, e aí não estou falando de Amã, estou falando de Satanás mesmo, ele é ardiloso, ele tudo faz para abalar a fé do povo de Deus, para matar o povo de Deus, para desanimar o povo de Deus. Amã estragou a celebração da Páscoa em Suzã, porque nas outras províncias do reino, embora o Império Persa fosse extremamente hábil na transmissão das comunicações, naquele tempo não tinha internet, não tinha o desenvolvimento de hoje. Então, naturalmente, a mensagem, o decreto do rei Assuero, que foi mandado rapidamente por Amã para todas as 127 províncias do Império Persa, não chegaram no dia seguinte. Demoraram dias e meses para chegar. Mas, e portanto, os judeus destes lugares puderam celebrar a Páscoa na inocência, sem saber o que estava acontecendo. Mas os judeus de Suzã, já que houve a proclamação imediata desta lei em Suzã, é o que nós lemos lá em Esther, capítulo 3, versículo 15. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava
confusa. Então, aqui o inimigo ele trabalha, irmão, sempre assim. Né? Nós temos que ter fé em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé e não por vista. É o que ele escreve lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Se você for se basear no que você vê, você desanimará, você fracassará na fé, né? Mas você tem que ter uma visão espiritual. Tem que confiar nas promessas de Deus, confiar na palavra de Deus. Haja o que houver, venha o que vier, você tem que se segurar em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o salmista no Salmo de número 46. Salmo de número 46, que é um salmo dos filhos de Corá. Estragou-se a celebração da Páscoa. No mesmo dia em que os judeus comemoravam a libertação do Egito, eles agora sabiam que seriam destruídos 11 meses depois. E por uma lei que era irrevogável, porque era costume entre os medos e persas que o decreto real não poderia ser cancelado. É evidente que todo o povo de judeu ficou desesperado, ficou desanimado, porque sabia que seria destruído. E aqui, irmãos, é bom nós meditarmos um pouco que o problema não era daqui a 11 meses. O problema já se surgiu no momento em que saiu o decreto. Porque os irmãos imaginam que os judeus viviam ali no Império Persa. Quem iria comprar ou vender algo do judeu? Sabendo que ele seria destruído e seus bens seriam confiscados daqui a 11 meses. Olha que dificuldade. Sem falar que, a partir da edição do decreto, todas as pessoas sabiam que o rei detestava os judeus. Ser amigo dos judeus, ter um relacionamento comercial, de amizade, social com os judeus, era correr o risco de cair nas mãos do governo persa. A situação dos judeus ficava insustentável, porque ninguém mais quereria ter qualquer espécie de relacionamento contra eles. Outra coisa, embora a destruição estivesse marcada para o dia 13 de Adar, a partir dali, qualquer judeu que fosse violado nos seus direitos, as pessoas tinham a certeza da impunidade. Então, por exemplo, se alguém roubasse um judeu, sabia que ninguém iria puni-lo. Por quê? Porque os judeus seriam destruídos no dia 13 de Adar, eram mal vistos pelo rei. Quem defenderia os direitos dos judeus? Então, na verdade, embora a destruição estivesse marcada para 11 meses depois, a realidade é de que, desde aquele instante em que foi proclamado o decreto, a vida dos judeus tornou-se insuportável. Era uma situação extremamente difícil. Mardoqueu, que estava ali à porta do rei, ele ouviu a proclamação do decreto. E qual foi a reação de Mardoqueu? O texto bíblico nos diz. Ester, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade,
e clamou com grande e amargo clamor. A reação, irmãos, de Mardoqueu é um exemplo para todos nós. Mardoqueu, funcionário do império, conhecedor das leis, ele sabia que aquele decreto era irreversível, irrevocável. Ele bem compreendeu que, a partir daquele momento, a vida dos judeus tinha se tornado insuportável. E mais do que todos os outros judeus, Mardoqueu sabia que tudo aquilo era resultado de ele não se prostrar diante de Mardoqueu. Ele era o pivô daquela situação. Ele era o motivo pelo qual o povo judeu seria destruído. Certamente um sentimento de culpa poderia vir sobre Mardoqueu. Mas Mardoqueu sabia que ele não se prostrava diante de Amã para cumprir a lei de Deus, para agradar a Deus. Então, qual a reação que Mardoqueu teve? Evidente que ele, ao ouvir aquela notícia, ele teve um impacto terrível. Mas, como servo de Deus, Mardoqueu foi clamar a Deus. Irmãos, é a Deus que nós devemos clamar. Mardoqueu sabia que um decreto do rei Assuero não poderia ser revogado. Nem o próprio rei poderia mudar a sua ordem. Lembremos do que aconteceu lá na Babilônia, onde Dario o Medo assinou aquele decreto dizendo que ninguém poderia, durante 30 dias, orar a ninguém, a não ser ao próprio rei Dario. E Daniel não cumpriu este decreto e os seus inimigos o denunciaram ao rei. E a Bíblia diz que o rei tentou até o final do dia livrar Daniel, mas não pôde, porque nem o rei podia mudar o seu decreto. Daniel foi lançado na cova dos leões. Mardoqueu sabia disso. Não havia no mundo como se mudar esta situação. Mas Mardoqueu também sabia que Israel era a propriedade peculiar de Deus dentre os povos, de que Deus é fiel, de que Deus é o Todo-Poderoso, de que ele cumpre a sua palavra. E ele havia escolhido Israel. Havia a promessa do Messias. E, portanto, Mardoqueu, vendo aquela situação de destruição irreversível, teve a visão espiritual de que nós falamos agora há pouco. E ele foi clamar a Deus, porque sabia que Deus não permitiria a destruição do seu povo. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Nós precisamos crer na fidelidade de Deus. Ainda que todas as circunstâncias sejam adversas, ainda que seja impossível mudar a situação. Lembremos das palavras que o anjo Gabriel disse para Maria quando anunciou que ela engravidaria do Messias. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Como aprendi na escola dominical quando criança, com a minha querida professora, irmã Undina, que ainda vive e nós a saudamos aqui nesta oportunidade, no dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Mardoqueu foi clamar a Deus. Ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade.
Vejamos a envergadura espiritual de Mardoqueu. Em vez de se esconder, porque as pessoas, e principalmente os judeus, iriam culpá-lo pelo decreto, ele se expõe. Ele não se esconde, ele se expõe. Publicamente ele pede a ajuda de Deus. Ele se humilha diante de Deus. Rasgar as vestes era um sinal de humilhação. Ele se vestiu de pano de saco com cinza. E esta era outro sinal de humilhação. Mas este pano de saco com cinza, quer dizer, ele colocou cinza na cabeça e colocou um tecido grosseiro, um tecido que inclusive machucava o corpo. Tanto que, se nós formos ler lá em Esther, capítulo 4, versículo. Vamos ler aqui o versículo 4. E Esther mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. O texto aqui fala que é cilício. O que é cilício? Cilício era uma roupa grosseira, normalmente feito da crina do cavalo, e, portanto, machucava o próprio corpo, que as pessoas usavam como sinal de humilhação, como sinal de penitência, como sinal de prostração diante de Deus, uma demonstração da sua dor interna e uma confiança de que Deus poderia ouvir. Mardoqueu, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se com este saco de pano com cinza e saiu pela cidade com um grande e amargo clamor. E ao sair pela cidade, além de se expor como judeu, ele ainda mostrava aos judeus o que eles deveriam fazer. Em vez de chorarem, em vez de se desesperarem, em vez de abandonarem a celebração da Páscoa, eles deveriam clamar a Deus. Deveriam se humilhar diante de Deus para terem a vitória. Mardoqueu, ele sai pelo meio da cidade para estimular e incentivar os judeus a buscarem a Deus. Só em Deus eles poderiam alcançar a vitória. Que exemplo que Mardoqueu nos dá. Que exemplo. Em vez de nos acabrunharmos na luta, em vez de nos afastarmos do convívio com os irmãos, de termos vergonha da situação, devemos expor publicamente a nossa fé. E a Bíblia diz que quando nos humilhamos diante de Deus, o Senhor nos ouve, o Senhor nos abençoa, o Senhor se compadece de nós. O apóstolo Pedro, ele é bem claro ao dizer lá em 1 de Pedro 5:6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, devemos nos humilhar diante de Deus. Hoje está faltando muito disso. As pessoas querem conforto, as pessoas querem o comodismo. São poucos os crentes hoje que jejuam. Hoje uma forma de nos humilharmos diante de Deus é através do jejum, da oração e do jejum.
Nós precisamos nos mortificar diante de Deus. Isso é a mortificação. Pouco se fala disso na atualidade, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, ele disse assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Precisamos, irmãos, mortificar a carne, anular esta natureza pecaminosa que existe em nós, refrear os desejos incontidos e incontroláveis que geram a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E para isso precisamos ter uma disciplina espiritual, ter uma vida de meditação nas Escrituras, uma vida de oração, uma vida de jejum, para nos mortificar. Porque quando nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, Ele nos exalta ao seu tempo. E quando eu falo aqui em exaltação, eu estou falando em prosperidade espiritual. Eu estou falando em uma vida de dedicação ao Senhor. Devemos nos humilhar, irmãos. O próprio Tiago, o irmão do Senhor, ele também nos diz, no capítulo 4, versículo 10 de Tiago: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Jesus se humilhou. Todos nós conhecemos a passagem lá de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus teve a maior das humilhações. Sendo Deus, se fez homem. Sendo homem, se fez réu. E morreu por nós. E por isso ele está sobre todo o nome. Porque a máxima humilhação diante de Deus corresponde à máxima exaltação. Imitemos a Cristo. Façamos como fez Mardoqueu. Mardoqueu, ele, diante daquela situação triste, ele se humilhou diante de Deus. Certamente, se rasgar de vestes, este vestimenta de um pano de saco com cinza, com cilício, estava acompanhado também de um jejum. Ainda que ele tivesse também que celebrar a Páscoa, porque era um mandamento
um concerto perpétuo entre Deus e Israel. Quando nós vemos esta atitude de Mardoqueu, não temos como desprezar ou deixar de lembrar da afirmação do apóstolo Paulo lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Paulo, ele nos mostra que este comportamento de Mardoqueu deve ser o comportamento de todo cristão. O que diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 4, perdão, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estando sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O cristão tem que saber que ele está entregue à morte todo dia, mas que ele deve mortificar o seu corpo, que ele deve mortificar a sua natureza pecaminosa, sua carne. E não confundamos corpo com carne. O corpo deve ser instrumento de justiça e não instrumento de iniquidade. Mas no mundo nós temos aflições, mas não podemos perder o bom ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pela vitória de Cristo, nós confiando em Cristo, venceremos o mundo, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas Mardoqueu, ele fez exatamente isto aqui que nós devemos fazer. Mardoqueu estava atribulado. Ele ouviu aquela proclamação, ele viu que havia uma irrevogável ordem para a destruição do povo judeu. Mas ele não perdeu a esperança. Ele foi clamar a Deus. Era um amargo clamor, mas ao clamar a Deus e publicamente o fazer para incentivar os judeus a fazerem o mesmo, ele mostrava que esperava em Deus. Como diz o salmista: ó minha alma, espera em Deus, porque Ele é a minha esperança. Estas palavras do salmista devem estar sempre conosco, né? Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Era esta a confiança de Mardoqueu. Ele estava atribulado, mas não perdeu a esperança. Como diz Paulo, atribulado, mas não angustiado. Ele estava perplexo. Ele ficou sem ação no primeiro momento, no impacto daquela notícia. Mas ele não desanimou. Ele foi clamar a Deus. E o fez publicamente para que todos os judeus o imitassem. Ele percebeu que estava perseguido. Ele percebeu que, a partir daquele momento, o povo judeu, que sempre tinha sido bem tratado pelo governo da Pérsia, agora era um povo perseguido. E, como eu disse, a sua vida ficaria insuportável a partir de então. Mas, como diz Paulo, perseguido, mas não desamparado. Ele foi clamar a Deus, porque, como nós já lemos aqui no Salmo 46,
o Salmo dos filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso amparo, Deus é a nossa ajuda. Como diz o texto bíblico, né? Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 6. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. E esse texto que o escritor aos Hebreus cita está lá no Salmo 56, versículo 11. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Mardoqueu também estava abatido. Ele rasgou as suas vestes, ele pôs saco de pano com cinza, mas ele não estava destruído. Ele clamou a Deus. Ele fez os outros judeus também clamarem a Deus. E como vamos ver adiante, foi instigar Ester a interceder pelo povo. Ele estava abatido, mas não destruído. E por fim, como nós vimos, ele adotou a mortificação para glorificar a Deus. Na antiga aliança, esta mortificação era corporal, né? Era corporal. Ele colocou aquele silício para fazer o seu corpo sofrer e, com isto, ele buscar a Deus, demonstrar a sua abnegação. Hoje, na nova aliança, na graça, trata-se de uma mortificação espiritual. O nosso corpo servirá para instrumento de justiça. Mas nós devemos, como disse Paulo, e nós lemos lá em Colossenses, nos despojar da ira, da cólera, do apetite desordenado, da prostituição, enfim, mortificar a nossa natureza pecaminosa, para que o nosso corpo glorifique a Deus. Mardoqueu é, portanto, um exemplo para todos nós, porque fez exatamente o que o apóstolo Paulo diz que devemos fazer em nosso dia a dia. Mardoqueu foi imitado. Ele conseguiu já o seu primeiro propósito. Ao sair pelo meio da cidade, de levar todos os judeus de Suzã a também buscarem a Deus. E isso aconteceu não só em Suzã, mas em todo o império. Lá em Ester, capítulo 4, versículo 3, diz: e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Não só os judeus de Suzã imitaram a Mardoqueu, mas quando os correios levaram as mensagens do decreto, também foi a notícia do que estava acontecendo em Suzã, como Mardoqueu se portou, como o povo estava se portando ali, e em todas as províncias do império, os judeus começaram a orar, a jejuar e a se humilhar diante de Deus, pedindo a Deus uma solução. E nós podemos dizer que todos esses judeus podem repetir as palavras de Davi no Salmo 40. Diz o rei: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve o nosso clamor. Tenhamos esta confiança. Mas Mardoqueu, ao se humilhar diante de Deus, ao clamar a Deus,
ele teve um tirocínio espiritual. Ele percebeu, ele entendeu por que Esther havia se tornado a rainha da Pérsia. Mardoqueu, que havia perdido o convívio com a filha adotiva que ele tanto amava, percebeu por que Esther estava no lugar onde ela estava. Sendo rainha da Pérsia, o povo não sabendo que ela era judia, ela tinha condições plenas de interceder pelo povo. E então Mardoqueu quis criar uma situação para envolver Esther no assunto. Ele não podia ir falar com Esther, até porque ele estava vestido de saco de pano com cinza. E quem estava assim vestido não podia entrar na fortaleza de Suzã, não podia entrar no palácio do rei. E aqui nós vemos como Mardoqueu se humilhou. Sendo um funcionário até simples e singelo, trabalhando à porta do rei, ele se priva daquela posição. Ao se colocar com um saco de pano com cinza, ele não podia mais entrar no palácio e já não podia trabalhar. Ele estava abrindo mão do seu sustento para clamar a Deus, para buscar a salvação do seu povo. E por isso ele ficou numa praça que ficava em frente ao palácio. Mas ficou ali para quê? Para causar um alvoroço. Porque ele sabia que em ficando ali haveria comentários e esses comentários chegariam até a rainha Esther. Era uma forma de ele envolver Esther no assunto sem que Esther declarasse a sua nacionalidade. Ela até então não tinha declarado que era judia, e muito menos agora ela poderia fazer isso, justamente no momento em que os judeus eram considerados abomináveis ao rei e havia uma ordem para o extermínio deles. Então Mardoqueu, com muita sabedoria, ele criou uma situação para que Esther soubesse o que estava acontecendo. E ele teve sucesso. O comentário chegou até Esther. Suas moças, os eunucos que trabalhavam com ela, disseram que o porteiro do rei, Mardoqueu, estava lá com um pano de saco com cinza na praça em frente ao palácio. Esther, a Bíblia diz que se condoeu. Isto muito doeu a Esther. Não só porque era o seu pai adotivo, mas também porque era da natureza de Esther. Quando nós servimos a Deus, nós nos despojamos do velho homem, mas nos vestimos do novo homem. E Paulo diz que este novo homem, ele é vestido do quê? Ele é revestido de quê? Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ao saber da situação que estava Mardoqueu, Esther imediatamente chama um eunuco chamado Ataque e diz para Ataque: olha, vá lá, leve vestes para Mardoqueu. Irmãos, isto nos mostra que Esther era uma pessoa caridosa. Ela não podia despertar desconfiança com relação à sua nacionalidade e à sua parentela. Quando ela manda que aquele eunuco leve roupas para Mardoqueu, isso não despertou desconfiança, por quê? Porque certamente era costume de Esther ajudar as pessoas necessitadas. Mardoqueu era mais um que ela ajudava.
Isso mostra o espírito de Esther, uma mulher temente a Deus, que se preocupa com o próximo. Porque quem ama a Deus, ama o próximo. Mardoqueu estava se expondo por amor aos judeus, por amor ao seu povo. Ataque foi e Mardoqueu recusou as vestes. O eunuco retorna, conta para a rainha, e a rainha então manda perguntar a Mardoqueu por que ele estava naquela situação, por que ele estava fazendo o que estava fazendo. E Mardoqueu então conta para Ataque tudo o que estava acontecendo. Dá uma cópia do decreto do rei e pede ao eunuco que Esther intercedesse pelo povo judeu. Quer dizer, ele não diz que Esther era judia. Ele mantém aquele segredo, mas, ao mesmo tempo, pede que Esther vá interceder pelo povo. É interessante que o nome do eunuco, Hataque, significa verdade. Esther procurou saber a verdade. Ela queria saber o que estava acontecendo. E Mardoqueu, ao contar para Hataque o que estava acontecendo, trouxe provas, o decreto do rei. Ele entregou uma cópia do decreto do rei para Hataque. São lições que nós devemos ter, irmãos. O servo de Deus, ele tem que procurar saber a verdade. E ele só deve passar adiante as informações que ele verifique que são verdadeiras. Nos dias hoje de redes sociais, são muitos os irmãos e as irmãs que estão divulgando e disseminando mentiras, porque não investigam. Eu já falei aqui em outra aula o exemplo que a Suero deu lá na conspiração de Amã, na conspiração de Bigtã e Teres. Ele primeiro foi investigar para saber se as notícias trazidas por Mardoqueu eram ou não verdadeiras, para só então depois punir e enforcar aqueles dois guardas da porta. Nós precisamos, como justos, ser investigadores, procurar saber a verdade e só passar adiante ou só tomar decisões depois que os fatos noticiados forem devidamente comprovados. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos servos de Jesus. E Jesus é a verdade. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não podemos fugir da verdade, da busca da verdade. Esther quis saber a verdade. E Mardoqueu provou o que ele estava falando. E pediu, então, que Esther intercedesse pelo povo. Quando Hataque trouxe a notícia para Esther, Esther estremeceu. Não sabemos se a rainha já sabia ou não desta ordem, mas o fato é que quando Mardoqueu mandou que ela intercedesse pelo povo, como diz o povo por aí, ela tremeu na base. Por quê? Porque fazia 30 dias que o rei Assuero não a chamava. E ninguém podia entrar no aposento do rei da Pérsia sem que tivesse sido chamado pelo rei. Se alguém fosse à presença do rei sem que ele tivesse chamado, esta pessoa corria o risco de ser morta. Nós já falamos aqui que a corte do rei a corte persa
era notabilizada pelas tentativas de assassinato do rei. Então havia todas umas normas para assegurar a vida do rei, para proteger o rei. Esta era uma das normas. Qualquer pessoa que aparecesse na sala real, na sala do trono, sem ser chamado pelo rei, poderia ser morto. Só não seria morto se o rei estendesse o seu cetro, né, aquele bastão de ouro que os reis têm. Se ele estendesse o seu cetro, aí a pessoa podia vir. Ou seja, o rei concordava com aquele gesto atrevido de ir à sua presença sem ser chamado. E Esther, então, mandou avisar Mardoqueu que fazia 30 dias que ela não era chamada. E que se ela fosse à presença do rei, sem ser chamada, ela poderia morrer. Aqui, irmãos, nós vemos a diferença que existe entre envolvimento e entre comprometimento. Né? Os estudiosos aí de relações humanas, gestão empresarial, eles costumam dizer isto, a diferença entre envolvimento e comprometimento. Envolver-se é participar, é estar ao lado, é contribuir, mas sem qualquer risco de ferimento aos seus próprios interesses. É algo que é superficial, é algo que não exige sacrifício, nem contrariedade aos seus próprios interesses. A pessoa é envolvida, ela ajuda, ela participa, mas ela não se prejudica nem corre o risco de se prejudicar. Já o comprometimento é diferente. A pessoa ajuda, a pessoa participa, mas ela dá a sua vida por causa daquele plano, por causa daquele projeto, por causa daquele objetivo. Ela não visa os seus próprios interesses. Ela quer atingir os objetivos propostos. E mesmo que ela se prejudique, e mesmo que ela até morra, ela prossegue perseguindo estes fins. Jesus exige de nós o comprometimento. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ao dar o seu mandamento, Jesus mostra que os seus servos devem ser comprometidos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus foi comprometido. Ele veio salvar a humanidade e entregou-se, deu a sua vida por nós. E agora ele diz, vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, com o mesmo comprometimento, estando dispostos a dar a sua própria vida pelo irmão. É o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Não é João 3,16, é 1 de João 3,16, que também fala do amor. Diz assim, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vivemos dias muito difíceis, irmãos. Hoje as pessoas nem se envolvem. Elas não se envolvem. Hoje existe um comodismo,
uma inércia na igreja. Ninguém evangeliza, ninguém faz a obra de Deus. E essas pessoas estão caminhando para a perdição. Porque, leia lá a parábola dos 10 talentos. Aquele que recebeu o talento e o enterrou foi lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Este lugar não é o céu. Mas tem aqueles que só se envolvem. Já não são muitos, mas eles são envolvidos. Ou seja, eles participam, eles até seguem, fazem a obra de Deus, mas não se prejudicam. Se tem algo mais importante para fazer, eles vão fazer, na cabeça deles. Se aquilo pode prejudicá-los, eles não fazem. São só envolvidos. Era a Esther. A Esther disse, olha, vamos fazer assim. Quando o rei me chamar, eu intercedo pelo povo. Mas eu não posso correr risco de vida. Eu corro risco de ser morta se eu for à presença do rei. Eu estou envolvida, mas não comprometida. Mas Deus exige de nós o comprometimento. Nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Nós devemos dar a nossa vida pela obra de Deus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Paulo, ele fala a respeito de Timóteo. E ele fala da diferença dos envolvidos e comprometidos. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Timóteo era uma pessoa comprometida com a obra de Deus. Não buscava os seus interesses, mas os de Cristo Jesus. Esther veio com essa desculpa. Ataque foi e deu esta notícia para Mardoqueu. E aí Mardoqueu faz uma séria advertência a Esther. Como bom pai, que repreende o filho quando ele toma uma atitude equivocada, Mardoqueu mandou o seguinte recado para a rainha Esther. Capítulo 4, versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino? Mardoqueu exige comprometimento de Esther. Sem dizer que Esther era judia, ele dá uma indireta. Diz, olha, não pensa você que pelo fato de ninguém saber que você é judia, você vai escapar da destruição, porque é a rainha. Mas dia menos dia vão descobrir que você é judia. Você terá o mesmo fim. A casa de teu pai terá o mesmo fim. Ele estava falando dele próprio. Ele era o primeiro a ser morto, porque ele tinha sido o pivô de tudo. E Mardoqueu foi muito mais sério. Ele confiava em Deus. Ele disse, olha, estou pedindo para você interceder. Se você não interceder, Deus vai livrar o seu povo, porque Deus é fiel, Deus tem promessas para Israel, Israel não será destruído.
Mas você, pela sua omissão, você terá que prestar contas diante de Deus. Ou seja, se você não interceder, você vai morrer. Você não está querendo correr risco de morrer? A morte será certa. Por quê? Porque Deus vai livrar o povo, mas você vai ter que arcar com as consequências da sua omissão. E aqui, irmãos, nós nos lembramos do que diz Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. A omissão é pecado. Se você sabe fazer o bem e pode fazer o bem, mesmo com risco de vida, deve fazê-lo. Senão você estará pecando. E se não houver tempo para você se arrepender do seu pecado, você terá condenação eterna. É isso que Mardoqueu falou para Esther. E Esther entendeu a repreensão de Mardoqueu. Ela compreendeu que não era por acaso que ela era rainha. Era momento de arriscar a própria vida. Mas era para isto que ela tinha sido colocada como rainha. A Esther se compromete com o projeto de livramento do povo. Se compromete com o seu povo. Mas Esther sabia que sozinha ela não poderia fazer nada. Embora ela estivesse numa posição estratégica e só ela pudesse falar com o rei, mesmo correndo o risco de vida, ela não podia agir sozinha. Ela não era autossuficiente. Ela sabia que precisava da ajuda de Deus. E então ela manda um outro recado a Mardoqueu. Eu vou falar com o rei. Se morrer, que eu morra. Mas durante 3 dias, tanto você, Mardoqueu, quanto os judeus de Suzã, jejuem, orem e jejuem. Porque eu vou orar e jejuar aqui com as minhas moças no palácio. E aqui nós vemos mais uma vez que, embora Esther não declarasse a sua nacionalidade nem a sua parentela, ela não deixou de servir a Deus. Quando ela mandou as moças jejuarem e orarem, ninguém ficou surpreso nem admirado. Isso era uma prova de que ela costumava orar e jejuar. Era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que servia a Deus. E mesmo escondendo a sua nacionalidade e parentela, ela mantinha a sua vida de comunhão com Deus. E Mardoqueu foi com os judeus de Suzã orar e jejuar durante 3 dias. E Esther ficou jejuando e orando durante 3 dias. Terminados os 3 dias, Esther se prepara para ir à presença do rei. O texto diz que ela vestiu as suas vestes reais. Ela se embelezou, ela se preparou, não dando nenhuma demonstração de que tinha jejuado 3 dias. Assim como Jesus nos ensina. Quando Jesus nos ensinou a jejuar, disse que o jejum deve ser um assunto entre nós e Deus. Não temos que mostrar para as pessoas que estamos jejuando para ostentar uma santidade. Não. Mardoqueu rasgou suas vestes, vestiu saco de pano com cinza e saiu pelo meio da cidade, não para mostrar que era um judeu exemplar, um servo de Deus. Não. Ele fez aquilo com 2 propósitos. O primeiro era incentivar os judeus a buscarem a Deus, porque só em Deus estava a solução. E o segundo propósito era de provocar a atenção de Esther. Por isso que ele fez isso. Por isso que ele se expôs publicamente. Não para ostentação. Mas Esther não tinha necessidade de fazer esta publicidade.
Ela se vestiu com as vestes reais, se embelezou e arriscou a própria vida, indo até a sala do aposento do rei, sem ser chamada. E é por isso, irmãos, que não tem o mínimo cabimento. Um dos acréscimos, como nós vimos numa lição anterior, um dos acréscimos do livro de Esté, que diz que quando a Esté chegou ali, desmaiou. Nada disso. O texto é bem claro. Ela se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Ela sabia como ele gostava que ela se vestisse. Ela sabia o perfume que ele gostava que ela usasse. Ela foi para agradar ao rei. Para ter a benevolência do rei, ela precisava agradar ao rei. E o rei Assuero era alguém impactado pela beleza física. Depois ele agora queria uma rainha submissa, depois da má experiência com Vasti. Mas ele era impactado pela beleza física. Nós temos que agradar a Deus, ao nosso rei. E Deus não nos quer beleza física. Deus quer beleza espiritual de todos nós. É por isso que nós temos que nos apresentar diante de Deus para ter a sua benignidade, a sua benevolência, a sua bênção. Nós temos de estar vestidos com as justiças dos santos, com as vestes brancas, em santidade. Aí Deus estenderá o seu cetro para nós. Aí Deus derramará suas bênçãos sobre nós. Demonstrará a sua benignidade e a sua bondade. Quando nós nos apresentarmos devidamente vestidos diante de Deus. E foi o que aconteceu. O rei viu a rainha, se agradou da rainha e estendeu o seu cetro. Esther foi ouvida por Deus. Sua vida foi poupada para que ela pudesse interceder pelo povo. E então ele pergunta a Esther o que ela queria, por que ela tinha vindo ali, arriscado a sua própria vida. E Esther, durante esse tempo de jejum, também arquitetou seu plano. Vejam, irmãos, que o jejum, a oração, é uma demonstração de confiança em Deus, de humilhação, mas não nos impede nem nos proíbe de arquitetar planos, levá-los à presença de Deus, é verdade, mas nós não devemos simplesmente dizer: ó, Senhor, eu estou em jejum, tá, resolve esse problema para mim, e não fazer nenhum plano, não estabelecer nenhuma estratégia. Mardoqueu, quando rasgou suas vestes, quando se vestiu de saco com pano e cinza e saiu pelo meio da cidade, ele sabia muito bem o que estava fazendo e ele tinha objetivos precisos para isso. Além de obter a bênção de Deus, a ação divina, ele sabia que precisava levar os judeus também a esta oração em jejum e provocar a atenção de Esther. E Esther, quando chegou à presença do rei, ela já sabia o que iria fazer. Ela já tinha arquitetado o seu plano. Iria trazer o rei e Amã para um banquete. E só os três. Ela denunciaria Amã para Assuero e pediria a vida para o povo de Israel. E então, quando o rei pergunta a Esther o que ela queria, que ele daria até metade do reino para ela, ela então diz ao rei: eu quero que o senhor e Amã venham a um banquete que eu vou oferecer para os senhores. E lá eu faço o meu pedido.
E Assuero manda imediatamente avisar Amã e marca o banquete. Deus começava a agir, continuava a agir. E Esther estava comprometida com a salvação de Israel. Amém.